Oi, gente, tudo bom? Então, a gente vamos continuar falando sobre sobre honra, né? Que o primeiro vídeo que eu gravei, ele ficou tão extenso que automaticamente ele se subdividiu. Então, aquele primeiro vídeo eu chamei de parte A e parte B, né? Mas a segunda parte real do vídeo, que eu gostaria de ser o segundo vídeo, né? O segundo vídeo, na verdade. O primeiro vídeo foi dividido em duas partes, A e B. E esse é o segundo vídeo, certo? Então, tô deixando para vocês aqui sobre a segunda parte falando sobre honra. E esta segunda parte, como no primeiro vídeo dividido entre A e B, eu falei sobre os personagens da Bíblia, aqueles que honraram a Deus e serviram também a reis e foram honrados pelos reis da terra, né? Porque, primeiramente, eles serviram a Deus. Se você for lá no primeiro vídeo que eu fiz, ele dividido em duas partes, você vai ver, acompanhar que teve a história de Adão, passando por José, Esté, Daniel e muitos outros, certo? Que não se prostraram ao rei a adorar suas imagens e esculturas, mas sim ficaram fidedignos e fiéis a Deus, e Deus os honrou através da mão de homens, né? Usando, né, pela sua fidelidade a Deus, Deus honrou, né? Também falei sobre Moisés, falei sobre Arão. E esse eu vou continuar falando algumas coisinhas também, lembrando, mas só que tem uns temas subdivididos, né? E nós vamos começar na continuidade do primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o tema. Assim, cada temazinho, né? É sobre honra. Mas honra ao pai e à mãe, né? Como nós já vimos no primeiro mandamento, eu quero ler aqui para vocês em Mateus, capítulo 15, já está aberto, versículo 4, diz assim. Capítulo 15, versículo 4, diz assim: Pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então, aqui diz, né, afirmando que é o primeiro mandamento dele, não é isso? E que Deus ordena que nós, filhos, todos os filhos, honrem o pai e a mãe. E quem maldisser o pai e a mãe, certamente morrerá, né? Então, a coisa que Deus coloca que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, né? Não devemos maldizer aos pais, mesmo que os pais não sejam maravilhas. Mas Deus não disse ali, só honra teu pai e tua mãe que é bonzinho. Não. Honra pai e mãe. Não quis saber disso. Se teu pai é bom, se é ruim, se tua mãe é legal contigo ou não, se vocês são bonzinhos ou não, não interessa. Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E não maldizer. Não falar coisas más contra o pai e a mãe, certo, gente? Então tá aqui, não sou eu não, Dígia não. Falando não, é aqui, certo? Eu vou deixar aqui ainda, que ainda vou voltar para esse capítulo. Agora, eu queria ir com vocês para Efésios. Eu subdividi aqui em vários, aí eu... Falando ainda no tema pai e mãe, né? Para vocês verem que tem outra confirmação. Capítulo 6, versículo de 1 a 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Certo? Então, quer dizer, ele diz, como não sei eu que estou falando, é aqui que está dizendo, que é o primeiro mandamento com a promessa, entre aspas, né? Está dizendo ali que honra teu pai e tua mãe, que a gente viu no outro vídeo lá em Êxodo, estamos vendo em Mateus e Efésios, e que para nossos dias ser longo sobre a terra, né? Então, a nossa honra, honrando a nosso pai e nossa mãe, estaremos honrando a Deus, primeiramente, né? E aí, a nossa honra vem conforme os nossos anos na terra, se alongando, certo? Então, isso é uma honra, né, gente? Aqui, como aqui tá falando. Honrar os pais para que sejamos honrados também. Então, o tema de pai e mãe é esse, né? Que estamos lendo juntos aqui. E vamos para um próximo, certo? Vamos para um próximo tema, que justamente assim, todo ele é esse tema, é Deus, né? A Deus. Então, nós vamos já lá para o finzinho, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11.
Apocalipse de João, né? Foi revelado a João, que diz assim: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Quer dizer, devemos honrar a Deus por todas as coisas, porque Ele quis nós fomos criados, porque Ele quis todas as coisas foram criadas. E se não fosse o querer dele, a gente não estaria aqui. Então, a gente tem que honrar mesmo a Deus, todas as coisas, honrar ao Senhor. Então, aqui, o apóstolo João já diz que digno é o Senhor de todo, Senhor nosso Deus e de receber a glória e honra e o poder, porque tudo é dele, tudo foi criado por ele. Maravilhoso, né, gente? Vou ler mais uma vez para vocês. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Certo? Então, assim, esse versículo é de louvor a Deus. E vamos lá para João, que eu ainda quero falar um pouco. Deixa eu ver onde foi que eu marquei, né, gente? Eu marquei para facilitar para mim aqui a abertura, para não perder muito tempo. João 5, 19 a 24, que diz assim... Capítulo 5, do 19 aqui ao 24, que Jesus explica a sua missão na terra, né? Disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Veja lá, porque nós não podemos julgar a ninguém, que o julgamento só pertence a Deus, a Jesus como Deus, quando veio à Terra, que é o seu Filho, é o único Deus, a Jesus, Deus que pode julgar, Jesus que vai julgar o povo. Nós na Terra não devemos julgar a ninguém, não estamos aqui para julgar. Isso é ordem do Senhor, que nós não devemos julgar a ninguém. Tem um outro versículo que diz que não devemos julgar para nós não sermos julgados da mesma forma, com a mesma quantidade ou pior, entendeu? A gente não pode julgar. Diz que o mesmo... pior eu digo em minhas palavras, mas eu digo assim, não devemos julgar a ninguém para que não sejamos julgados da mesma medida, né? Para que todos honrem o Filho, 23, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que os enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, aquela pessoa que honra o Pai vai estar honrando ao Filho. A pessoa que honra o Filho estará honrando ao Pai. E uma maneira de honrarmos o Pai, né, o Filho que é um só, é não julgarmos a ninguém, que não estamos aqui para julgar. Apenas amarmos e ajudarmos, certo? Quem quer ajuda, lógico. E amar é aberto. Mas quem não quer amar também, a gente bate os pés e as palmas e continua o nosso caminho, certo? E aí fica por conta do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Agora, continuando, né? Falando sobre sacerdócio, profecia, eu gostaria de ler com vocês Mateus ainda, capítulo 13. Deixa eu ver pra cá, né? É pra cá. É porque eu marquei, gente, aqui. Isso. Mateus capítulo 13, falando sobre o profeta. 13:57, certo? Que diz assim: E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa.
e escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua própria terra e na sua própria casa. Então, ele quis dizer que ele mesmo, como profeta, as pessoas não criam nele, não honravam ele, né? É assim como acontece também com outros profetas, certo? Então, vamos ler aqui em Hebreus. Vamos lá, vamos pegar aqui mais pra frente. Hebreus aqui. Ui, tô dobrando aqui a minha Bíblia. Hebreus, capítulo 5, versículo 4, diz bem aqui. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi com Arão. Então, esse tema aqui, sacerdócio e profeta, quer dizer que a pessoa só é profeta e sacerdote porque é convocação de Deus, minha gente, entendeu? Convocação de Deus, certo? É chamado de Deus, né? Ninguém, aqui diz, não sou eu que estou dizendo não, o 4. Ninguém toma para si esta honra de ser sacerdote, né? De ser profeta, senão quando é chamado por Deus, como foi com Arão. E no primeiro vídeo, que está subdividido, a gente falou sobre isso também, certo? Que Arão foi chamado por Deus. E aqui está confirmando, certo? Que isso é um chamado de Deus. E aqui em Timóteo 1,17, né? Sobre o apóstolo Paulo também, que alcançou essa graça de ser chamado por Deus, ele fala do ministério dele. 1,17, que diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17, certo? Que ele fala, justamente ele dando graças a Deus, glória a Deus, né? Porque ele também foi chamado. E eu já vou adiantar aqui o versículo 12, que diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Então, quer dizer, mais uma vez a palavra julgamento, né? Que quem julga é Deus. Paulo, vocês sabem que Paulo, pelo menos quem conhece a história de Paulo, sabe que ele era quem perseguia o povo, né, de Deus, e virou o perseguido, né? Virou perseguido, perseguia e virou perseguido. E ele, quando ele diz essas palavras aqui, é porque justamente ele não se sentia apto, capaz, né? Mas ele creu quando Jesus apareceu para ele e o chamou para o ministério, né? Então ele viu que Deus julgou, ele viu que Deus o perdoou, porque já conhecia o seu coração e o transformou. Então ele, de perseguidor, virou perseguido, certo? Também foi perseguido após crer, né? Que Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, certo, gente? Então, vamos passar agora já falei sobre honrar pai e mãe, né? O nosso Senhor Deus, né? Que é central. Já falei um pouco sobre sacerdócio e profeta, né? Eu vou falar um pouco do trabalho. Fica em Provérbios, certo? Temazinho trabalho, a honra em trabalho. E vamos ver aqui, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor, né? Que fala da exortação a temer ao Senhor, confiar nele e obedecê-lo. O temazinho que tem ali. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, assim, muita gente diz assim, não sabe o que significa o dízimo, as ofertas, o que você ofertar ao Senhor. Quando você diz assim, ofertar com sua vida, é que você colocar em primeiro lugar Deus em sua vida. E aqui na Bíblia eu escolhi esse versículo falando de renda, mas eu quero levar assim, nessa parte de primícias, de tudo que você fizer para Deus, seja de primícias, né? Inclusive no seu tempo, seu horário, buscar a Deus. E aqui fala honrar o Senhor com os teus bens, em questão ao trabalho, e com as primícias de toda a tua renda, né? Confiar nele, obedecer e assim a gente devolvendo, né, a Deus a primícia, como honra, gente. A primícia é honra. Você vai honrar a Deus em todas as coisas, nas primícias, nas coisas melhores e belas, certo? Assim, então, existe a honra também para o nosso trabalho, né? Assim como tem o exemplo de Caim e Abel. Já falei sobre Caim e Abel aqui, que
Abel e Caim, um cuidava de animais, o outro de frutas, né? O Caim. E Caim deu de qualquer jeito a Deus e Abel foi lá, deu das primícias da ovelhinha, né? Então, assim, já tem esse exemplo, né? E muitos outros na Bíblia. Mas vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre puro coração, né? O coração, né? Vamos para Mateus aqui. Vamos deixar Provérbios aqui abertos, já a gente lê. Vamos para Mateus 15, certo? Estamos quase terminando. Não vai ser muito longo, não. 15, versículo 8. Capítulo 15, versículo 8, que diz sobre a tradição dos anciões, né? Mas que tem palavra para isso também. Este povo honra com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim. Quer dizer, isso aqui é uma desonra, né? Só honravam a Deus com os lábios. Que falavam, antigamente eram os fariseus e escribas, né? Que se achavam os taus, falavam de Deus, que faziam isso e aquilo, mas de fato não passavam de palavras da boca para fora, né? Tanto que foram chamadas hipócritas, né? E este povo, vou ler o 8 de novo. Honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim, né? Jesus já falando para eles isso daí, né? E mais uma vez, como a gente já leu no 4, honra teu pai e tua mãe, e no mesmo capítulo a gente lê isso também, né? Essa desonra, né? Porque a gente está falando de honra e também já citamos algumas desonras, né? Caim fez desonra, dando de qualquer jeito Deus, e Abel fez honra, né? Com honra, sobre o trabalho. E esse aqui é sobre o coração, tá? E agora eu quero ler para vocês Provérbios. A gente vai voltar lá para Provérbios. Estamos quase terminando, tá bom, gente? 15:33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Olha que lindo, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, quer dizer, a verdadeira sabedoria, não como lá os fariseus dizendo de boca para fora, né? A honra falsa deles, mas que vem do coração mesmo. A sabedoria diante de Deus é essa, viu, gente? O temor ao Senhor. E diante da honra vai a humildade, certo? Então, Provérbios diz sobre isso aqui, né? Então, nós devemos temer ao Senhor, fazer com puro coração, colocar diante de Deus todas as coisas, para nós honrarmos a Deus e nós sermos honrados, mesmo na nossa humildade, né? Humildade quer dizer isso, gente, você se colocar diante de Deus, colocando que você é uma pessoa que precisa de Deus, ser fortalecida em Deus, né? E Deus, ele se quebranta ao coração humilde, né? E para nós fecharmos, né? Eu queria ler antes Mateus. Vou ler primeiro Lucas, depois Mateus, e aí a gente fecha com Provérbios, tá? Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33, que diz assim: anúncio do nascimento de Jesus. Eu já li sobre o nascimento de Jesus, né, em outro vídeo, mas eu quero ler para vocês até o 33. Diz assim: ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Veja que a linhagem vinha de Davi, certo? Rei Davi. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. A linhagem de reinado, né, gente? E que honra para Maria, né? Essa de conceber Jesus como um menino em terra, né? E sendo do Espírito Santo. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá
fim. Então veja que maravilha, né? O seu reino não terá fim. Então era o nosso rei estava chegando para fazer a diferença na terra, assim como fez e fez. Aleluia. Então vamos para Mateus, certo? Para nós encerrarmos essa parte aqui e fecharmos com Provérbios, Mateus capítulo 2, que falam sobre os magos que foram visitar o nosso querido Jesus. Diz assim: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Foi uma pergunta, e na pergunta eles já falaram que era rei. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda Jerusalém, porque o rei Herodes só queria ser o rei, mais ninguém, né? E reunindo todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, perguntavam-lhe onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. Olha só. Tendo, pois, eles ouvido o rei... vamos virar, já estamos terminando. Partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente iam adiante, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem ele a estrela, regozijaram-se com alegria, né? E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, né? Enquanto era na terra, era a mãezinha dele cuidando. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, ofertando-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho, assim, protegendo o bebê, né? Que Deus sempre com sua proteção, né? Sobre o filho dele, sobre nós, sobre Maria e José que cuidavam, né? De Jesus em terra, porque quando Jesus cresceu já não tinha mais esse vínculo com Maria, mas também, como eu já disse, Maria não deixou de ser agraciada, honrada e de prestar seu sofrimento também no momento em que Jesus, né, passou pela cruz, mas a alegria de vê-lo ressuscitar foi maravilhoso. Bom, gente, então aqui essa parte eu quero deixar para vocês que Jesus é o nosso rei, certo? Jesus é o nosso rei. Jesus é o rei dos judeus, Jesus é o rei dos reis, Jesus é o rei de Israel, Jesus é o nosso rei, hoje e sempre o será. Sirva a esse Deus, abre o coração para Jesus, certo? E para terminarmos essa segunda vídeo e finalizar sobre honra, né, por enquanto nesses 2 vídeos, que pode ser outras vezes que a gente fale sobre esse tema, eu quero falar sobre, acho que eu vou ter que abrir aqui porque eu fechei, Provérbios, para nós encerrarmos, sobre justiça, né, porque Deus é amor, Deus é justiça. E Provérbios 21, ele diz assim, aqui: aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Eu vou repetir: aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. E mais uma vez a palavra honra, né? Então eu quero deixar para vocês, ressaltando esse versículo como central para nossas vidas. Porque quem não é justiça se não for o Senhor Jesus? Quem não é a vida se não for o Senhor Jesus? Quem não é a honra se não for o Senhor Jesus? Então, tudo isso nós temos nele, certo? Então, o meu desejo é que você possa ter a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus Altíssimo, Pai, único Senhor e Salvador, tá? Não tenha outros deuses diante de ti, não faça parte de imagem de escultura
Honra teu pai e tua mãe, honre a Deus em primeiro lugar, né? E vocês honrando os pais, vão estar honrando a mãe. Tenha no seu ministério, no seu sacerdócio, como profeta, como pastor, missionário, evangelista, como um irmão que leva a palavra. Tenha no seu trabalho, né? Tenha o seu coração puro. Busque a sabedoria, que a sabedoria, a gente lê um tema daqui também, a história de Jesus, nosso rei nascendo. Aprenda, leia, divulgue, passe. Seja um João Batista que abre o caminho, certo? Eles pensavam que João Batista era o Messias, o rei, mas o próprio João Batista disse, não, eu estou preparando um caminho, ele virá. Ele está vindo, né? E já no ventre se cumprimentavam com alegria, pulando, né? Na história, a gente já falou sobre isso aqui também. Então, gente, eu quero agradecer muito que vocês continuaram comigo aqui nessa segunda vídeo, certo? O primeiro vídeo, eu ressalto, foi dividido em 2 vezes, automático, porque ficou longo. Acho que é a configuração do celular. Esse segundo vídeo, né, deu uns 25, 27 minutinhos e tá aqui, né, essa bênção maravilha de palavra para vocês, porque serve para mim sempre, me fortalecendo e para vocês. Então, eu desejo que vocês sejam abençoados, certo? E que o Rei Jesus possa reinar em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, amém? Compartilha, comenta, entra, volta para cá, para o canal. Entra, também chama mais gente. Adora Deus comigo, lê comigo, leitura bíblica. Comenta aí, aperta o sininho. Não sei pedir muito isso não, mas eu tô aprendendo. E eu quero muito que você seja abençoado por Deus. Abre o coração para Jesus, faz melhor que isso, certo? Aceita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus te abençoe. Beijinho.